Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 23ª semana do Tempo Comum, dia 13 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa de São João Crisóstomo. Ele viveu de 349 a 407 e é bispo e doutor da igreja. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus: uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Por isso conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas um homem mau, ele tira coisas más desse tesouro, porque a boca fala daquilo que transborda o coração. Eu vou lhes explicar. A que se parece alguém que ouve as minhas palavras e não as põe em prática? Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Caiu sobre ela as enchentes, os ventos, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre uma rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Vem sobre ela os ventos, a chuva e a casa cai, e a ruína desse homem é ainda pior. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E durante esses dias, de segunda até hoje, eu estava ausente da internet porque estava realizando o meu retiro pessoal, meu retiro de silêncio, no mosteiro beneditino aqui de Esquipulas, na Guatemala. Por isso estava ali me alimentando, refletindo e também discernindo para abastecer as energias e refazer o plano de voo também da minha vida. Então, por isso vocês estiveram esses dias sem poder ter contato comigo e também com os meus vídeos. A primeira leitura de hoje nós encontramos São Paulo comentando com Timóteo, onde ele vai dizer: digna de fé e merece toda a fé esta palavra. Jesus veio para salvar os pecadores e dizer: e eu sou o primeiro deles, porque antes eu também era blasfemo, eu era perseguidor, eu matei muitos cristãos, mas a graça de Deus me resgatou. A graça de Deus agiu em minha vida. De modo que também na minha vida e na sua vida é a graça de Deus que age. Mas para isso, é preciso que eu e você tenhamos muita humildade para tomar posse das nossas fraquezas, para conhecer as nossas limitações. E principalmente para perceber que viemos do barro, permanecemos barro e contamos mais com a graça de Deus, com o mérito de Jesus, do que com as nossas obras. Por isso o apóstolo Paulo vai recordar a Timóteo: digna de fé é esta palavra. Jesus veio para a salvação dos pecadores. A partir dessa ideia, então, vamos mergulhar no evangelho de hoje, porque são diversas figuras de linguagem que Jesus vai utilizar para dizer sobre a necessidade de implantar ou de incrementar uma fé que seja interior e que tenha ressonância no mundo exterior. Porque todo o combate da fé nós travamos em nosso coração, em nosso interior, e todas as ações externas, elas devem ser ressonâncias daquilo que encontramos em nosso interior, em nosso coração e em nossa alma. Caso contrário, será uma discrepância enorme, será uma incoerência enorme, porque as nossas práticas, o nosso agir, não vai estar seguindo aquilo que cremos e aquilo que somos. Por isso, Jesus, educando o coração dos discípulos de todos os tempos, vai dizer: conhecemos uma árvore pelos seus frutos. E é verdade. Conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não produz fruto mau, como uma árvore má não vai também produzir fruto bom. Conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Vocês também vão me conhecer mediante os frutos que eu produzo, e vocês também produzem.
Assim nós vamos conhecendo as pessoas pelo dia a dia, pelas suas ações, pelas suas palavras, pelos seus comportamentos, porque uma coisa é falar na internet, uma coisa é pregar no microfone, uma coisa é utilizar grandes pregações bonitas, enfeitadas, adornadas, com ideias bonitas, pensamentos bonitos. Agora, outra coisa é a pregação da vida, porque o melhor pregador que existe é o testemunho de vida, este sim. E isso serve para mim, isso serve para você. E ele também vai continuar ainda para afirmar essa ideia. Um homem que tem um coração bom vai retirar coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas um homem que é mau, ele vai tirar coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala daquilo que transborda o seu coração. Se o coração está cheio de pornografia, a boca transbordará pornografia. Se o coração está cheio de mentira, a boca também vai transbordar mentira. Se o coração está cheio de violência, a boca também vai transbordar violência. Se o coração está cheio de tristeza, desânimo, a boca também vai transbordar desânimo e também tristeza. Por isso Jesus vai dizer: é do fundo do coração do homem que saem as coisas boas, mas também é do fundo do coração do homem que saem as coisas ruins, de modo que o que vem de fora não polui, não torna um homem impuro, e sim o que sai de dentro dele, o que vem do seu interior. Porque é do interior do homem, diz Jesus, que vem os adultérios, as violências, as falcatruas, os roubos, as infidelidades, os pensamentos maus, as guerras, de dentro do coração humano. Então Jesus agora convida a mim e a você a tomarmos cuidado com o nosso coração, a tomarmos cuidado com a nossa vida afetiva, com a nossa vida interior, porque nós temos que progredir. Caso contrário, nós vamos regredir. Isso serve para mim e serve para você. Ninguém nasce cristão. Ninguém vive cristão perfeito 24 horas por dia. Mas é preciso que esta palavra, que o apóstolo Paulo diz que merece fé, que nós acolhamos essa palavra. Mas para isso, é preciso ter um coração muito humilde, para reconhecer que peca, para reconhecer as limitações humanas, para reconhecer que veio do barro e vai continuar barro. Assim nós seremos misericordiosos também com os outros. E Jesus ainda continua: agora eu vou dizer para vocês a que se parece aquela pessoa que ouve a minha palavra e não a põe em prática. Como é que vocês podem dizer Senhor, Senhor, se vocês não colocam em prática a palavra que eu digo? Não basta só dizer Senhor, Senhor. E isso é muito sério, porque naquele evangelho de Mateus, as pessoas que ficam do lado de fora, quando a porta se fecha, elas vão dizer: Senhor, abra-nos, somos nós. O Senhor pregou em nossas praças, nós comemos com o Senhor, e ele vai dizer: aparta-te daqui, vocês que praticam o mal, porque eu nunca vi vocês em minha vida. E Jesus começa: aquele homem, aquela mulher, que ouve a minha palavra e a coloca em prática, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão os ventos, as enchentes, as tormentas, e a casa permanecerá, porque está edificada sobre uma rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, isso serve para mim e para você. Porque às vezes nós temos conhecimento da palavra, sabemos a palavra, sabemos a doutrina, sabemos tudo, mas não temos força moral ou espiritual para colocar em prática. E por isso nós dizemos: Senhor, cura-me, salva-me, Senhor, cura-me, devolva-me, Senhor, devolva-me essa força interior. Porque aquele que edifica, que ouve a minha palavra e não coloca em prática, é como aquele homem que constrói a casa sobre a areia, e a sua ruína é pior. Então, oremos juntos. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra teu santo e veraz mandamento, e que nossa boca possa falar aquilo que transborda o nosso coração. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São João Crisóstomo, rogai por nós, paz e bem.